painel idealizado pela Laís sobre mulheres na TI, da TI nas comunidades de software livre. Temos como convidadas a Desirê, e depois elas vão se apresentar. Eu só vou dizer o nome delas, porque elas vão se apresentar cada uma quem é. Meu nome é Cláudia, certo? Eu sou a mediadora da mesa. Eu sou ativista do movimento software livre desde muito tempo atrás. Eu não vou dizer quanto tempo, porque elas são tudo muito menos tempo. Então, assim, mas elas vão dizer o que cada uma delas faz, tá? E a gente vai dar o início à nossa palestra. Então, é a Desirê, a Márcia, a Melissa e a Cristiane. Então, eu peço que a Desirê comece se apresentando e passe o microfone. Obrigado pela presença de todos. Eu sou a Desirê, sou desenvolvedora de software aqui na ThoughtWorks, né, a empresa que atualmente a gente tem um escritório aqui dentro da Tecnopuc. Trabalho na área de tecnologia já há mais de 5 anos, voltada para a área de open hardware, então tenho hobby também a área da eletrônica. E é isso, e muito feliz, contente de estar aqui, de estar falando sobre essa causa, sobre essa bandeira, que antes eu não tinha essa visão, não tinha essa sensibilidade, essa lente em si, e posteriormente, quando eu comecei na área de tecnologia a estudar e tudo mais, eu vi o quanto é presente, né? Então, é muito importante esse momento de estar falando isso e espero que os próximos minutos sejam relevantes para todos. Eu tenho certeza que será. Boa tarde, eu sou a Márcia, eu sou de Goiânia, trabalho hoje na Universidade Estadual de Goiás, eu sou formada em sistemas de informação, estou fazendo agora uma especialização em engenharia de software, trabalho no Estado, no caso da universidade, lá a gente trabalha em parceria com o Detran, hoje o meu trabalho é administrativo lá, não estou mais na área de dev, por enquanto, provisoriamente, tá? E sou do grupo Mulheres na Tecnologia, tá? E lá no Estado também eu participo das comunidades, no caso do Fórum Goiano de Software Livre, e outras, né? No caso, acompanho outras comunidades, no caso de software livre, no caso de PHP, Java, não é, mas enfim. Outras comunidades que tem no Estado também sempre estou assim, espiando, né? Estou sempre acompanhando. Todos, obrigada pela presença. Eu sou a Melissa, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, atualmente eu moro em São Paulo. Eu sou formada em comunicação digital, apesar de ter começado a minha carreira fazendo ciência da computação, acabei desistindo porque eu acho que eu não tinha cabeça na época para aguentar as coisas, mas estou voltando para a área de tecnologia, apesar de continuar tendo trabalhado. Eu trabalhei durante 3 anos no Grêmio, Futebol Porto Alegrense aqui de Porto Alegre, fazendo a parte de marketing digital lá. Saindo de lá, eu trabalhei como web designer na Rádio Gaúcha, do grupo RBS. E hoje eu faço parte da comunidade Mozilla, onde eu lidero o grupo UMOS, que é o grupo de inclusão de minorias dentro da comunidade. E é isso. Então, boa tarde. Meu nome é Cristiane, atualmente eu sou professora no Instituto Federal de Goiás. Tenho contato com software livre mais ou menos desde 2005, na época da graduação. Fiz minha graduação em rede de telecomunicações. Sou mestre em engenharia elétrica da computação. E atualmente tentando terminar o doutorado, né? Um dia eu espero terminar o doutorado na área de engenharia também. E eu sou membro, né, do Comitê Gestor de Mulheres na Tecnologia também, igual a Márcia. Tenho um grupo de robótica para, assim, a princípio para meninas, né? Meninas aprendendo robótica. E também participo de outras comunidades, né, voltadas assim, para a parte de robótica, a parte de software livre também em geral. A
A proposta principal desse espaço é trazer à discussão a existência de poucas mulheres que compõem o cenário no mundo tecnológico. É algo que tem chamado muita atenção atualmente, mas quais são os fatores que contribuem para essa baixa quantidade de mulheres na TI? Por exemplo, essa daqui já desistiu, né, do curso. Vamos combinar. Mais ou menos por aí. Ela diz que tem dificuldade. O principal fator ainda, então, é o social mesmo, né? E o qual designa que uma mulher não deve ser profissional de TI. Né? Na sociedade, normalmente ela acha isso. Pois cabe ao homem essa área. E que mulheres devem trabalhar nas áreas que não tenham foco em exatas. Por isso, a maioria das mulheres que trabalham em TI vão para web design, né, a imprensa, coisas assim mais lights, né? Não tanto programação. Outro fator também que tem peso para essa realidade é esse estereótipo que a gente criou, né? De que mulher que trabalha com... exatamente, ela é sem vaidades, ela é antissocial, ela tem que ser feia, ela tem que ser esculhambada. Então, por exemplo, aqui a gente vê na nossa mesa, tem mulheres aqui altamente, né, arrumadas, tem gente arrumada, maior estilo. Então, quer dizer, a gente tem que quebrar esse estereótipo. Mediante disso, eu gostaria que as meninas aqui na mesa comentassem o que elas acham, o que a gente poderia fazer, né, a princípio, para, digamos assim, para resgatar, né, o nosso pedaço na tecnologia. Não só na comunidade, principalmente na comunidade de software livre. A gente nota, quem veio ao Philips anos passados, eu fazia tempo que eu não vinha, mas assim... a gente nota que cresceu o número de mulheres, né? Mas ainda não chega, eu acho que 30%. Não chega. Então, eu sou professora universitária e também dei uma cadeira de Fundamentos de Software Livre na área de Sistema de Informação. E o que acontecia? Eu tive salas completamente masculinas, que não tinha uma menina, só era eu e os meninos, entendeu? E outra coisa que eu admirava e achava bem interessante é que muitas professoras do curso eram professoras e não professores. Não sei por que quem na sala de aula não tinha tantas mulheres. Então, eu gostaria que cada uma falasse sobre essa experiência, né, sua, e o que elas acham assim, que a gente poderia, por exemplo, eu como professora, eu sempre incentivo, não, gente, olha, vocês têm que estar na frente, programação é para mulher, entendeu? Rede é para mulher. Eu sou técnica em telecomunicação, eu já passei cabo, Então, quer dizer, eu acho assim, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, entendeu? Desde que você queira, não é? E isso não te implica em tirar a sua feminilidade. Não implica. Você continua sendo o que você é, né? Então, vamos começar aqui pela Melissa. Eu quero deixar bem claro que eu não desisti do meu curso de ciência da computação por preconceito, nem nada disso. Foi porque realmente, na época, eu não tinha cabeça para desenvolver. E hoje, depois de tanto tempo fora da área, eu vi que se eu não desenvolver, eu não vou ser ninguém. Na boa, hoje em dia, quem não entende o computador e quem não desenvolve A gente não pode ser escravo da máquina, a gente tem que dominar ela. É a gente que está no comando e não ela. Então, eu nunca deixei de ser mulher, mas eu estava comentando com as gurias que eu sempre gostei de ter mais amigos homens, desde pequena. Eu sempre gostei de brincar mais com outras coisas, e isso não me fez menos mulher. Eu continuei gostando de me arrumar, gostando de sair, gostando de fazer as minhas coisas. E é isso. Então, eu não sofri preconceito dentro da faculdade, mas vi outras pessoas sofrendo também. Então, né? Eu acho que vai de pessoa para pessoa isso. Bem,
Eu fiz também um curso onde a maioria da minha sala era masculina. No início, eu sofri assim, preconceito até de professor, que o professor olhava assim, mas você é tão pequenininha, tal, tão frágilzinha, por que você não foi fazer outro curso? Mas desde pequena, quando assim, eu ia brincar, eu brincava de desmontar coisas. Claro que eu desmontava, tirava parafuso, sobravam alguns parafusos de vez em quando, faltavam alguns, né? Mas oi? Mas meu avô ele trabalhava com alarme residencial, e eu sempre ia com ele em alguns lugares quando ele ia fazer instalação. Eu via ele mexendo, fazendo a instalação, criando placa de circuito impresso, eu falava, eu quero fazer isso também. E assistia Beakman. Então, assim, aquelas pessoas que estão aí, que são mais ou menos da minha geração, Beakman me incentivou a ir para a área de... eu queria ser cientista. Então, eu queria fazer alguma coisa para mudar o mundo. E hoje, quando eu no meu trabalho lá no Instituto, eu tem turmas que são do ensino médio, né, integrado à informática, técnico integrado, e tem o ensino superior. E o meu foco maior é incentivar as meninas do curso do ensino médio a irem para a área de exatas, a continuarem, porque elas já fizeram uma opção no ensino médio de fazer o ensino médio integrado com o curso de informática. E aí, então, a ideia seria que elas continuassem nessa área, né, já trabalhando, né, nessa área, porque já tem um curso técnico. E fui feliz no final de 2013, depois de ver várias palestras da Desirê sobre robótica. Assim, a Desirê ela me inspirou bastante nessa parte de robótica. Eu e mais duas amigas, que também são do grupo do Mulheres na Tecnologia, nós escrevemos um projeto e submetemos ao CNPq, foi aprovado, e hoje eu tenho um laboratório de robótica para meninas na minha instituição. E é uma forma que eu vejo de incentivá-las, né, a irem para a área de tecnologia, a continuarem na área de tecnologia. Porque aí lá eu trabalho com o ensino médio e ensino superior. E temos também... porque o grande problema é que muitas vezes... O problema é que muitas vezes as meninas elas ficam meio tímidas, elas têm medo. Tem muito medo assim, do que acontece, né? E de sofrer preconceito. Então, a gente também tem um grande apoio assim, do pessoal administrativo do Instituto também, para ajudá-las, né, nessa fase, assim, principalmente a parte psicológica, né? Trabalhar o psicológico. Que eu tenho aluna que só de eu conversar com ela, ela já fica tímida. Aí fica toda hora, não, mas desculpa. Desculpa eu te perguntar isso? Não, você tem que perguntar, você não precisa pedir desculpa. Tá? Não, assim, não precisa pedir desculpa para tudo. Você tem que simplesmente ter mais autocontrole, né? Confiança, que é o que, no meu ver, é o que falta em muitas adolescentes, né? Ainda que estão ainda em dúvida, né, se vão ou não para a área de tecnologia. Então, como, né, mudar um pouco desse cenário, no caso? Como incentivar, né, a participação de mulheres? Eu vejo, assim, vou falar até como grupo Mulheres na Tecnologia, né, que nós temos 3 linhas assim, de ação. Uma é trabalhar o empoderamento feminino, né, que, no caso, através de eventos como esse ou outros também, nós trazemos discussões a respeito, né, como a Cris falou, né, de tirar um pouco esse medo de estar participando, de se expor, né? Então, empoderar, no caso, dar ferramentas, no caso, ou opções que a mulher possa, ou a menina, possa atuar na área de tecnologia, mostrar que não é impossível, né? É difícil, é para todos, mas não é porque ela é mulher, no caso, que ela não pode. Então, a gente trabalha muito a questão do empoderamento. Outra, eu acho que a principal que a gente começou o trabalho é com a conscientização da sociedade. Né? O primeiro passo a ser feito, no caso, realmente é conscientizar todos na sociedade, homens e mulheres, que nós
podemos participar, nós temos tanto poder, no caso, capacidade, não seria a palavra, para estar na área de tecnologia, né? Então, a gente faz eventos, palestras, enfim, para conscientizar a sociedade a respeito da nossa participação, né, mostrar o cenário atual e o que a gente pode fazer para mudar. E tem também a questão de projetos que a gente pode fazer, a gente está pensando, a Cristiane começou agora com esse de robótica, que é projetos para ampliar a participação de mulheres, no caso, trabalhar ali desde pequena, né, desde a infância, que todas as meninas, no caso, podem entrar na área de tecnologia, devem também, se quiserem, né? Então, seria criar projetos para ampliar o acesso da mulher na área de tecnologia. Uma das coisas que eu observo também, até através de outros painéis que a gente passou, a gente conversou, assim, até que o FISLE aqui ajudou bastante esse ano, está trabalhando nisso, a questão da visibilidade, né? Então, quando você tem painéis, mesas, onde colocam mulheres à frente, né, mostram, não só painéis assim como com essa discussão, mas painéis técnicos, né? Então, creio que ajuda muito também para o pessoal ver, tem pessoal trabalhando, né? Então, é possível, eu quero também, eu posso. Tá? Então, a dar visibilidade à mulher que está na área, que está começando ou que já está há muito tempo, isso é importante também. A questão também de grupos, existem grupos, né, com esse recorte de gênero também, como Mulheres na Tecnologia e outros, né, o MOS, enfim, são importantes também. Bem, respondendo essa questão de como resgatar a representatividade das mulheres, eu vejo como dois segmentos. Né? Tem um caminho, vejo como um caminho mais longo, onde vem toda essa questão já enraizada na sociedade de homens, o que a mulher pode fazer, o que o homem pode fazer. Isso desde pequeno, né? Desde pequeno, como, por exemplo, rosa e azul, carrinhos e bonecas, isso vem sendo trabalhado, enraizado já, desde pequeno. Então, vejo isso como um processo de reformular, né, esse momento, essa etapa, de reconstruir, né, tudo isso, onde não tem que ter essa divisão. Né? Se a menina quer brincar de carrinho, por que não? E tem que ser incentivado isso pela mídia, né, e por todos os canais. E não ter essa segregação. Mas esse é um caminho mais longo, para realmente a gente conseguir ter isso no nosso dia a dia. E esse caminho mais longo, ele é fundamental, ele tem que ser construído, né, ser evoluído, mas requer mais tempo. Mas e para quem está hoje no dia a dia? Para hoje que a gente está sentindo na pele, né? Para os nossos filhos, para a gente, o que a gente tem que fazer? Ou seja, necessita de um caminho também mais de curto prazo. E eu vejo como um incentivo, como motivação, eventos como o Rails Girls, onde ensina a programação, né, para as mulheres, dando uma visão de como é que é a programação. Eles acabam utilizando o Ruby, né, com Rails, e para todo mundo. Não necessariamente você tem que saber programar. Não necessariamente você tem que estar na área de tecnologia, mas acaba sendo uma porta também para que todo mundo possa saborear como é que é desenvolver e programar. Como também tem o Inginity, que é hackathon, que é voltado mesmo para um hackathon que é voltado para desenvolvimento, aplicações com esse teor de mulheres na tecnologia, como obter um ambiente mais seguro, uma proposta focada para as mulheres, como também tem o Rails Girls, tem o PyLadies e tem vários eventos. Eu acho muito importante ter e ganhar escala cada vez mais. Os grupos na qual também eu participo, eu comecei a ter um olhar um pouco mais profundo dentro do grupo Mulheres na Tecnologia. Tem vários e diversos grupos também, como o Nerd de Batom, lá no Rio, e que a gente vem trabalhando, vem falando bastante sobre isso, e tem um papel importante.
E eu vejo também como um ponto de motivar. Quando eu entrei na faculdade, iniciei essa área de tecnologia, em momento algum eu tive uma representatividade dentro da academia como professora, e eu posso falar também como uma questão de ser mais representada também uma mulher negra, e também realmente não ter. Então, tive por vários caminhos, tendo que enfrentar, matar um leão por dia, justamente para poder continuar nessa sequência. E até aproveitando aqui para falar que toda essa referência que eu tive dentro da área de tecnologia foi através dos sites, dos blogs da Loiane. Eu sempre falo isso, porque é hiper importante essa referência que eu tive e eu consegui ter uma visão, uma representatividade de onde eu queria e que eu realmente estava certa, independente do leão que eu matava por dia, para chegar no final. Então, é importante ter esse empoderamento, né, essa confiança da mulher de se olhar, ter uma referência, se autoafirmar e falar, eu realmente vou, porque esse é o caminho. Independente se falam que mulher é na área de ou administração, ou área de turismo, independente do que for, eu quero isso porque essa é a minha escolha. Então, essa motivação, essa referência, ela tem que ganhar escala, sabe? Eu vejo isso como falta de escala. Muitos projetos existem, muitos projetos que realmente pode dar certo, mas não ganha aquele efeito da galinha pintadinha, né, que começou lá no YouTube e hoje está em vários canais. E é justamente isso. Tem que ganhar escala, tem que ter essa motivação, tem que ter essa referência, assim como eu tive e que me ajudou e que eu sempre falo da Loiane, né? Porque ela está aqui, mas eu sempre falo porque é mega importante. Bom, aqui mesmo no FISLE nós tivemos uma experiência hoje de manhã, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, uma garotinha de, eu acho que ela não tem 10 anos. Tem 11. 11? Então ela tem 11, mas é aquela coisa, desde os 4 anos ela usa, desde que nasceu ela usa Linux, só usa o Linux na vida, e assim, e ela deu uma palestra maravilhosa, entendeu? Tem palestrante que não chega nem aos pés da garotinha. Mas, assim, o que a gente tem que fazer, né? Eu acho assim, é incentivar isso mesmo, esse despreendimento da mulher. Porque a mulher, eu acho assim que durante muitos séculos nós fomos criadas para quê? Para ficar na retaguarda, certo? Amparando tudo. Porque a mulher, eu acho assim que a gente já nasce com senso de administração, porque a gente sempre teve que administrar tudo. Né? Porque dizem assim, mulher não trabalha, fica em casa. Gente, trabalhar numa casa, pelo amor de Deus. Né? É um trabalho que não para nunca. Né? Não para nunca. E, mesmo assim, a gente ainda trabalha fora, ainda cuida de filho, ainda faz um monte de coisa. A gente é multifocada. Né? A gente não tem um foco só. Então, assim, eu gostaria de saber, assim, nas organizações de vocês, que vocês trabalham, quais são os projetos você até falou um pouquinho já de empoderamento da mulher, mas assim, quais são o que vocês realmente estão fazendo, né? Quais são as construções que vocês pretendem ou estão fazendo atualmente para que as mulheres deixem de ter essa pouca visibilidade, deixem de não ter poder, e que a gente possa subir e ter visibilidade, ter poder e estar igual como todos. Posso? Ao contrário de quando eu entrei na graduação, quando eu entrei na comunidade, eu acabei sofrendo um pouco de preconceito por ser mulher, sim. E não só por ser mulher, eu notei que várias outras minorias dentro da comunidade estavam sofrendo preconceitos também, tipo as pessoas homossexuais, as pessoas de outras religiões. E isso estava criando um ambiente muito ruim dentro da comunidade, porque as minorias que estavam dentro da comunidade não estavam tendo voz nem vez para falar o que elas queriam, porque acabava ficando com medo, ficando com receio de que virasse chacota e tal. Aí eu descobri o projeto MOS, que é um projeto da Mozilla que existe desde 2009, que é um projeto que visa gerar um ambiente mais agradável para as mulheres e para as outras minorias dentro da área de FLOSS.
E resolvi trazer esse projeto para o Brasil, e principalmente para dentro da comunidade Mozilla Brasil, porque eu vi que a gente precisava ter respeito pelas minorias. A minha minoria não é mais importante que a sua minoria. E isso foi assim primordial para que a gente criasse o projeto. A gente não foca só em mulheres, a gente foca em transgênero, foca em pessoas com diferentes religiões, e isso é muito importante porque essa diversidade faz com que as pessoas elas se unam em prol de uma causa e elas deixem de ser uma minoria. São várias minorias que estão se unindo para deixar de ser a minoria e ter uma parte igualitária dentro da comunidade. Todo o que a gente tem feito para fazer esse ambiente é se reunir mensalmente para conversar sobre e debater mesmo o que a gente pode fazer, o que eu, Melissa, posso fazer para tornar esse ambiente mais agradável. Porque, às vezes, o preconceito e as coisas estão dentro da gente mesmo. Eu não faço parte de um monte de minoria, mas eu faço parte de outras minorias. Se eu não respeitar elas, como é que eu vou exigir respeito para mim? E é isso que o MOS faz. Ele quer juntar as pessoas, quer juntar as mulheres, quer que cada vez mais mulheres tenham um lugar onde falar, lugar onde perguntar, que tenham ajuda, que tenham suporte em dar o primeiro oi dentro da comunidade, porque às vezes você fica meio que ressabiada, meio que com medo de falar, porque vão me criticar, ou vão dar em cima de mim porque eu sou mulher. E a gente tinha duas escolhas, ou a gente ficava se vitimizando, ou a gente fazia alguma coisa. Então, a gente resolveu fazer alguma coisa para deixar de ser a vítima e se tornar protagonista da comunidade e fazer com que isso aconteça. Tem um microfone aqui. Bom, na minha empresa, no caso na UEG, não há uma política estabelecida para que auxilie ou nos apoie, enfim. Inclusive, assim, uma situação engraçada, porque quando eu estava no departamento de TI, eu, inclusive, sofria mais preconceito, era vítima de piadas, de chacotas, enfim, por estar no grupo de mulheres na tecnologia, né? Então, assim, por eu estar nesse grupo que defendia essa bandeira, a gente conversava alguma coisa, aí o pessoal não entendia, aí que era motivo para todos os dias, enfim, era bem cansativo, no caso. Teve um período ali bem cansativo, até que eles perceberam que o negócio não ficou feio, assim, mas não tive a quem recorrer, no caso, né? No caso, na época, tipo assim, o chefe entendeu, viu que eu fiquei chateada, enfim, com as situações, e pediu desculpa, pediu para relevar, que é brincadeira dos meninos, blá, blá, blá. Mas, enfim, não há na minha empresa nenhuma política assim, que eu possa recorrer no caso de situações assim chatas, né? Eu vi que começaram algumas discussões, alguns eventos, entrevistas, né? Na sede, no caso, que fica em outra cidade, algumas entrevistas com recorte de minorias. Então, eu falei, a UEG está começando a olhar, né, a questão de transgênero, enfim, mas ainda não há nada estabelecido. Então, eu sou professora desde 2009. Então, eu já dei aula na Universidade Estadual, já dei aula no Instituto Federal, como substituta e como professora efetiva atualmente. Já dei aula também em faculdade particular. E na faculdade particular e no instituto onde eu dou aula, eu sou a única professora mulher da área. O restante, assim, tem outras professoras do núcleo comum, né, mas da área mesmo, da informática, eu sou a única mulher. No Instituto Federal, a gente tem uma política assim, de apoio muito grande. Agora, na faculdade particular onde eu dei aula, eu sofria preconceito pelo coordenador. Porque o coordenador ele achava que eu não tinha muito conhecimento técnico. Tá. Mas, assim, é uma opinião. Mas eu passei no concurso federal, então eu acho que a opinião dele é meio contraditória. No Instituto, nós temos bastante incentivo a trabalhar com minorias, incentivar as minorias a fazerem o que elas quiserem fazer, assim, em termos de, no caso, assim, lá eu
trabalho com as meninas, né, incentivando elas a continuarem, né, assim, que elas já fizeram uma opção no ensino médio de escolherem ir para a informática. Agora, a ideia é trabalhar com elas, né, mantê-las na informática. Nós temos o curso de Sistemas de Informação, que é bacharelado em Sistemas de Informação. Temos o curso de licenciatura em Química, os 2 cursos superiores que nós temos no campus. Mas o Instituto Federal ele tem, nos outros campos, tem vários outros cursos assim, na área de engenharia. O nosso foco mais assim, é em parte de tecnologia mesmo. E lá no Instituto, uma coisa interessante é que no curso de Sistemas de Informação, normalmente entra em torno de 35% de mulheres no curso. A turma de Sistemas de Informação tem uma procura muito grande assim, por mulheres. No curso técnico de informática, porque de informática a gente tem um curso técnico curso técnico do Instituto é informática, química, construção civil, e o de mecânica que está em fase de encerramento. Mas efetivo mesmo é informática, química e construção civil. Não, edificações. E no curso de informática, eu tenho mais ou menos 48% menina e 52% menino, em termos assim, de curso técnico de informática. É claro que muitas, quando eu entro, normalmente eu dou aula no primeiro ano, e justamente para tentar incentivá-las, né, a permanecerem os 3 anos com a gente. E no primeiro ano eu pergunto sempre, você está aqui por livre e espontânea vontade ou por pressão, né? Sim, livre e espontânea pressão. A maioria fala que está no Instituto por causa do ensino de qualidade, em comparado, né, com as outras escolas da região. Porque o ensino médio é muito forte lá. E algumas realmente querem informática, mas acham que informática é brincar no Facebook e no Twitter. E outras realmente não querem informática de jeito nenhum, estão lá mesmo só por causa do ensino médio. Aí a ideia... Eu consegui convencer uma dessas meninas que não queria informática de jeito nenhum a continuar no curso. Ela vai prestar vestibular para engenharia. Então, isso foi assim, eu consegui convencer uma... que ela queria, eu nem lembro o curso dela, mas acho que ela queria psicologia. Eu consegui convencê-la a ir para engenharia. Então, eu achei assim, bem interessante isso. Ela veio conversar comigo depois, falando, olha, professora, que eu entrei no primeiro ano com ela, né? Esse ano ela está fazendo o 3º ano, ela disse que ia fazer engenharia. Olha, que legal. Então, em 3 anos eu consegui convencê-la. Então, acho que está no caminho, né? Bem, eu sou desenvolvedora na ThoughtWorks, né, como eu havia mencionado, e lá na empresa a gente tem um pilar, são 3 pilares, né? E o último pilar, mas contudo não menos importante, é onde a gente advoga apaixonadamente pela justiça social e econômica. E esse pilar não é uma filosofia que está no quadro, na parede do escritório. Não, isso está no nosso sangue. Quem é da ThoughtWorks, a gente chama de ThoughtWorker, né? Então, todos nós temos isso no sangue. Esse olhar por igualdade de gênero, esse olhar por igualdade de raça, e tudo que envolve as minorias, que, na verdade, é a maioria. Né? Então, a gente tem uma série de políticas, série de atividades e ações dentro da empresa para que isso venha acontecer, essa representatividade. Uma delas é a questão, a diretora de tecnologia da empresa, a nível Brasil, é a Cláudia Mello. Então, já começa assim, se eu falar em tecnologia dentro da empresa, tem a diretora responsável, que é a Cláudia Mello. E aqui no Brasil, no total, são 4 escritórios. Né? Tem aqui Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Recife. Dos 4 escritórios, gerentes do escritório são 2 mulheres e 2 homens. 50% e 50%. A gente tem uma política também de contratar mais mulheres. Né? Então, a gente busca eventos, Rails Girls, Ignite Night, Pai Ladies, em dar suporte
para que esses eventos aconteçam em maiores escalas, né? E captar mais talentos, mais a representatividade feminina. A gente conseguiu aumentar 20% o número de mulheres na empresa representada em diversas áreas, né? Dentro da tecnologia, não só desenvolvedoras, mas também na área de teste, na área também de contato com o cliente. Então, a gente busca isso e isso daí é uma prioridade para a empresa, e isso tudo todo mundo acaba fazendo como natural, porque esse é o objetivo. Então, assim que a gente faz, dessa forma. Tem uma série de atividades no nosso dia a dia, como, por exemplo, Fishball, onde a gente busca como falar, como trabalhar, né? Falar sobre sexismo dentro do cliente, que é um momento bem delicado. Mas a gente tenta não falar como fazer, não existe uma regrinha, né? Passo 1, 2, 3, não tem algo de você olhar lá no Stack Overflow e pegar o resultado e vamos seguir assim. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é justamente a gente falar. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente expor, mais isso vai sendo disseminado. Porque é bem complicado, como, por exemplo, não tem como obrigar que, por exemplo, o homem tenha uma visão de como lidar com a mulher, porque já ele é homem, né? Como é que ele vai se sentir do lado feminino se não passou por isso? Então, quanto mais a gente ter proporcionar esse ambiente de falar, de relatar, vai aumentando essa sensibilidade, rompendo essa miopia que existe, né, referente a esses assuntos. Então, é assim que a gente tenta buscar em termos de ações e ações concretas. Até complementando aqui a pergunta, nas nossas empresas eu acho que ficou claro, e como o painel fala muito de software livre, talvez seria interessante se a gente pudesse falar alguma coisa nas nossas comunidades. Então, Eu queria acrescentar só mais um detalhe que eu acho importante a gente mencionar aqui, é que lá em São Paulo a gente tem um curso chamado Tamo Juntos na TI, onde é um curso com o objetivo de ensinar programação. E é uma turma pequena, em torno de 10 alunos, e dos 10 alunos, 8 são mulheres. Onde está ali voltado para aprender a programação, aprender Linux, e tudo de forma voluntária, né? Isso começou com uma ideia dentro da empresa e a gente acabou engajando e montando toda essa infraestrutura. Então, é bem interessante. Aqui, em Porto Alegre, a gente tem o Educodar, que justamente tem o mesmo foco, e a gente tem uma representatividade feminina também bem grande. Bom, agora sobre um pouquinho da diversidade de software livre, né? Eu vi uma palestra esses tempos atrás, né, sobre Debian, né? Estava falando de comunidade Debian, tal. Aí a pessoa colocou, é o terceiro, no caso, que estava falando sobre Debian lá em Curitiba, porque a gente está com um projeto no Curitiba Livre de um circuito curitibano de software livre, onde a gente anda em todas as universidades, estou fazendo o jabá aqui, né? Todas as universidades pregando, né, o software livre, fazendo uma noite de palestras com software livre. E uma das palestras é como atuar em comunidade, porque a gente sabe que o software livre atua através de comunidades, né? Então, é a comunidade do Debian. Eu fiquei realmente, assim, essa questão da diversidade no software, ela é muito complicada, porque quem faz o software? Quem faz os softwares todos? Se você for olhar no mapa mundial que o Debian tem, né, de desenvolvedores, vocês vão ver que quem desenvolve é Estados Unidos, Canadá e Europa. Aí tem um pouquinho lá na China, né? Um pouquinho de pontinho lá no Japão, um pouquinho de pontinho lá no China. A América do Sul quase sem pontinho, porque o Debian ele fez um mapa que, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas assim, é um mapa onde eles colocam cada pontinho é um desenvolvedor dele, entendeu? Então, quando você olha aquele mapa, é uma coisa chocante. E, assim, quando a gente sabe que com tudo que a gente faz, a gente imprime a nossa personalidade nas coisas, né? Porque nada é, digamos assim, nada é imparcial. Nenhum discurso é imparcial. Ninguém fala para que o outro não queira que o outro faça alguma coisa. A gente está sempre tentando convencer.
E o software, como uma produção humana, também tem a nossa impressão, a nossa digital, né? Aí, o que é preocupante, eu pergunto para as meninas aqui, né, o que elas acham disso, desse desenvolvimento. Não falo só de software livre, porque eu acredito que os outros softwares também aí são até piores do que o... porque são menos abertos, né? Então, tem menos gente do terceiro, digamos, dos países. Eu não gosto de negócio de terceiro mundo nem de subdesenvolvido. Para mim, é país central e país periférico, porque é aquele negócio, a gente vai viver eternamente subdesenvolvido, vai ser sempre sub, não vai, a gente é periférico, só isso, entendeu? A gente é periferia, o que pode fazer? Né? Então, assim, diante dessa questão, dessa impressão, porque, por exemplo, o que a gente vê? Software é desenvolvido nesses 3 países, onde a maioria é desenvolvida por homens, brancos, certo? Classe média alta. E aí? O que a gente faz com a nossa diversidade, com essas coisas todas que a gente precisa também estar incluindo no software? Porque o software, e principalmente no software livre, porque o software livre é uma coisa para a inclusão, né? A ideia é incluir, não excluir. Então, eu gostaria da opinião das meninas. Vou começar agora por Cris. Eu passo. Eu passo? Não pode passar. É porque, assim, falando assim, em termos de desenvolvimento, eu não sou muito da área de desenvolvimento, eu sou da área de rede, de telecomunicações, eu sou mais assim, da parte de hardware. Então, eu prefiro não comentar a parte de desenvolvimento de software. Eu falei para ela aqui, é difícil essa pergunta aí, como colocar a diversidade no geral, né? Mas, assim, eu vejo... Realmente, as comunidades de software livre são bem propícias assim, a receber, né, todo mundo, todas as tribos, né? Normalmente, quem está ali no software livre, né, já ouvi uma pessoa falando, né, já é um gueto, né, o gueto de desenvolvimento de software, né? Então, e nós mulheres já está mais, acho que foi uma palestrante aqui no FIS de uma vez, falou que nós somos o gueto do gueto já, né? E tem outras, né, minorias também. Bom, como trazer isso aí, no caso, como aumentar em outras realidades, em outras empresas? Tá. Como colocar isso? Eu acho que é o trabalho que a gente tenta fazer, já em relação a mulheres, né? É um trabalhinho pequeno, né, dia a dia, aquela gotinha que a gente pode, aquela sementinha que a gente pode ir plantando diariamente, na questão do empoderamento, trabalhar a questão da divulgação, da visibilidade às pessoas que têm, que estão, no caso, excluídas já, né, e possibilitar que elas sintam, né, no caso, a vontade para trabalhar. Eu vejo que assim, essa questão do software livre, acho que a contribuição não é somente no código, né? Não é somente com código que a gente pode contribuir. E lá no Rio eu vejo isso bem claro. Eu tenho como exemplo, por exemplo, a Eliane, que pelo fato de estar lá no Rio, pelo fato de ser carioca, ela contribui demais, ela não é desenvolvedora. Mas se você for pensar em termos de software livre, em termos de LibreOffice, a representatividade no Rio, eu falaria, a Eliane entraria nessa lista, né, de mulheres com representatividade, com referência. Então, eu vejo isso, a gente não pode só pensar só no código. Tem muita coisa que se pode fazer e não focar isso. E tem muitas atividades acontecendo, mas, como eu falo, não ganham escala. Sabe? Não ganham escala. Então, eu vejo que é mais por esse lado. Meninas, Peraí, tem mais para responder. Calma lá. Eu só queria complementar o que a Desirê falou, que eu acho que o mais importante nisso também é a diversidade, não só a diversidade
cultural, mas também a diversidade de profissões que a gente pode ter dentro de uma comunidade de software livre. Então, auxílio de psicólogos, auxílio de educadores, auxílio de designers, auxílio de marketing. Esse tipo de profissionais também podem contribuir, talvez, no desenvolvimento de um software? Pode, não na parte de código, mas na parte de estrutura, na parte de o que pode ser melhor, de idealização, exatamente. Então, eu acho que é bem importante essa diversidade também, e garantir que essa diversidade de profissões também existam. Exatamente. Agora tu pode perguntar. Meninas, boa tarde, antes de mais nada. Eu acho que o assunto que vocês colocam agora é fundamental, porque as comunidades de software livre ainda, e infelizmente, não acreditam na contribuição da mulher, que não seja com, que bonitinho, vamos fazer ela de relações públicas. E existem muitas mulheres ótimas programando, criando, cuidando de infra, lidando com servidores, e, assim como a Márcia citou, a Desirê citou, tomando iniciativas pessoais e criando grandes movimentos que acabam abraçando o Brasil, né? E aí eu queria colocar, eu já conversei com algumas de vocês pessoalmente, uma situação real que a gente está vivendo, que também partiu de uma iniciativa pessoal dentro de uma comunidade de software livre do CMS Joomla, que é o mulheres.joomla.com.br. A gente fez uma palestra ontem na área de comunidades e falou muito, muito sobre tudo que vocês colocaram agora. E o feedback que nós tivemos foi uma aglomeração de homens que se sentiram extremamente constrangidos porque vivenciaram situações em que eles citaram amigas, esposas, irmãs, que sofreram 500 desqualificações diferentes, desde assédio até você não é capaz, você não é competente o suficiente, ou pior, a gente não sabia que tinha mulher no desenvolvimento, a gente não sabia que tinha mulher na infra, e coisas assim. Então, infelizmente, nós somos poucas, bravas, e devemos sempre servir de exemplo para todas aquelas outras que não aderem a comunidades, como a Desirê colocou, servir de inspiração para que elas escolham e façam, e trilhem as suas escolhas do jeito que bem entenderem, né? É isso. Gente, eu queria só complementar aqui que eu estou junto com a Ariadne nessa... compartilhar que quando a gente lançou esse site, a gente teve uma discussão dentro do grupo no Facebook, que é o Joomla Women, que é um grupo internacional. Algumas mulheres entraram batendo, dizendo que o que nós estávamos fazendo era uma discriminação ao contrário, que não existia nem esse tipo de sexismo na comunidade Joomla, mas foi uma discussão feia, muito feia, e foi só com mulheres, dentro das mulheres. Obrigada por trazer todo exato esse pensamento, essa posição muito, muito relevante. Eu vejo como ponto hiperpositivo trazer esse tipo de assunto, né, trazer situações onde quem não consegue enxergar, ou então quem ainda não consegue vivenciar, como, por exemplo, vocês acabou invertendo, né, a situação, colocando o homem numa posição, né, onde, na verdade, ele tem um privilégio que acaba, né, acontecendo isso. Eu acho extremamente importante gerar esse desconforto, porque geralmente esse desconforto acaba trazendo em voga várias discussões, e com isso a gente busca uma mobilização, uma movimentação em prol de um determinado caminho. Então, eu vejo assim como positivo. Eu sou muito a favor disso, porque acaba as pessoas discutindo mais, falando mais, trazendo soluções, não só trazendo soluções, mas ação. Porque falar e criticar, falar todo mundo fala, mas o que vai realmente mudar é o dia a dia, é a ação. Então, eu sou hiper a favor. Parabéns. É o dia a dia e o nosso exemplo, né? Que a gente está toda, como você disse, foi o exemplo
dela ali, né, do Lorane, que te levou a esse caminho. Porque o exemplo, ele é, o ser humano, ele aprende por imitação e a gente vive imitando. Então, é o que acontece, né? Você vai imitar quem você admira, você não vai imitar quem você acha que não está fazendo alguma coisa legal. Isso você não imita, você imita o que você gosta, né? A gente não vai imitar o que não gosta. E fala. Eu acho isso completamente tem que existir, porque para mim chegou um ponto na faculdade que eu não me via representada e fiquei com medo de realmente seguir. Poxa, essa é uma área que eu gosto, eu me vejo no futuro, mas será que realmente é para mim? Eu não estou me sentindo representada. Não tem mulheres aqui ao meu redor. Eu vou para por oportunidade de emprego, eu percebo essa escassez e não ter mulher, faz aquele teste do pescoço, né? Aquele 360 e não encontro ninguém ali que me represente. Será se eu estou realmente no caminho certo? Então, essas referências são extremamente importantes. Por isso que eu sempre falo, quando alguém pergunta sobre tecnologia. E eu falo da Loiane, porque foi mega importante para mim. E eu lá na faculdade trabalhava com... todo da área da faculdade era relacionado a Java e tudo mais, e para mim teve essa referência, esse peso, essa importância, e eu sempre falo. Então, é só isso mesmo que eu falo. Isso sem esquecer da Ada, né? Que foi uma das primeiras desenvolvedoras daqueles computadorzão, e era mulher, né? Uma pergunta lá atrás. Bom, primeiramente, boa tarde. Como vocês estavam falando da representação na academia, por exemplo, eu faço ciência da computação na Uniriter. Eu sou a única menina na turma desde que eu entrei. Eu estou no 4º semestre, indo por 5º. E a pauta de representação, realmente, a gente acha que não vai fazer falta, mas uma hora ela chega. Principalmente na parte agora das avaliações finais. Os professores chegam para mim e falam, tu consegue? Tu consegue fazer isso, tu entende isso? E eles não perguntam, por exemplo, meus colegas que estão do meu lado. Eu acredito que é uma falta de respeito, não só comigo, por ser uma discriminação comigo, mas com meus colegas também. Porque não é uma forma deles chegarem e perguntar para a turma se a turma está sabendo. Eles discriminam a turma também, perguntando só para mim. E eu vou lá e tiro, às vezes, notas maiores que os guris, e eles não falam nada. Eles ainda acham que eu colei ou que, sei lá, que eu dei um jeitinho de passar. Eu já ouvi isso. E, inclusive, tem uma única professora que dá aula lá, na universidade mesmo, na parte da FACIM, só existe uma. A outra que dá lógica de matemática, ela é formada em engenharia, então ela está lá meio que no meio. Ela não é formada como a Carol que ela é formada em engenharia da computação. Então, também eu vejo que ela fica no cantinho dela, na sala dos professores, lá, quietinha. A falta de representação, inclusive, da parte dos professores, né? No caso da Carol, ela deve sentir o mesmo que eu sinto dentro da aula. É bem complicado. A gente acha que não vai sentir falta de uma representação, mas a gente sente nessas horas. De onde você é? Porto Alegre, na Uniriter, aqui. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Acho que eu estava no 1º semestre. A gente tinha uma disciplina de empreendedorismo no 1º semestre. Que eu acho errado, porque eu acabei de entrar no curso, assim, quero ser empreendedora. Não sei o que eu quero fazer da vida, eu estou aqui, né? E aí, o meu professor, ele perguntou para mim, estava perguntando para todos os alunos, né, e perguntou para mim o que eu queria ser quando eu crescesse. Aí eu falei para ele que eu queria terminar o curso, fazer um mestrado, doutorado e ser pesquisadora. Ele virou para mim e falou que eu era Alice, que eu vivia no País das Maravilhas, que não existia isso, que eu tinha que ir para o mercado de trabalho, que eu tinha que arranjar um emprego, senão eu ia passar fome. E hoje eu sou colega de trabalho dele. Então, estou aqui, né? Então, somos professores do Instituto Federal.
Eu acho que essa é a melhor forma, né, da gente de acabar com esse preconceito. É essa a forma sua, Cristiane. Você vai, faz tudo que você faz, agora você é colega dele. Assim, o professor ele não era da área de informática, ele era assim, um professor da administração, ele dava aula de empreendedorismo para o curso de telecomunicações, que também achei meio errado, né? Mas aí ele falou isso para mim. Isso acabou também acontecendo comigo no início da minha faculdade, onde o professor também falou a mesma coisa e assim foi como fosse um balde de água fria, tá? Na verdade essa foi a reação, assim, que foi na hora e me fez pensar várias vezes se eu estava indo para o caminho certo ou não. Mas eu vejo que o meu querer, o que eu tinha em meta para mim, que eu realmente queria, acabou me ajudando no dia a dia a enfrentar isso. E parabéns por você continuar, tá? Firme, vai até o final, não desiste. Esse é o seu sonho e parabéns, eu estou contigo, viu? Eu estou contigo. E que seja referência e que você fale isso, deixe isso claro, que isso acontece e que você seja referência e que mude quem está vindo, quem está chegando, sabe? Para que essa atuação, essa tua persistência seja exemplo para quem realmente está entrando, porque de um jeito ou do outro vai passar. E quando passar, que lembre da sua experiência, lembre das suas falas. Segue firme. Boa tarde. Só até para complementar o que ela disse, eu também era a única menina da sala. Nós iniciamos uma turma com 45 alunos, tinha 7 meninas. No decorrer da graduação, todas desistiram, mas eu ali fiquei firme, forte. E no dia da nossa colação de grau, eu fui chamada e ganhei o prêmio de melhor desempenho acadêmico. Então, aquilo ali foi para mostrar que não é porque eu sou menina que eu teria que saber menos que os meninos, né? Então, é a gente batalhar, estudar e ir atrás mesmo. Então, eu queria até parabenizar vocês por essa iniciativa, muito legal mesmo. Às vezes eu sentia assim uma falta, todos os cursos eles tinham um órgão maior assim que de qualquer forma assim aconselhavam os acadêmicos, né? E a nossa área não tinha um órgão maior assim que, sei lá, tivesse mais junto mesmo com os estudantes. Então isso eu acho muito interessante. Parabéns para vocês. Muito legal mesmo. Parabéns, mais uma vez. Só um detalhe que eu gostaria assim, de ressaltar é que essa dificuldade ela vai existir, sendo que a gente tem que buscar entender nosso ponto de motivação, o que te motiva, o que faz o teu olho brilhar. A gente tem que saber, ter em mente disso, porque é nesse momento que a gente vai ter alguém sempre com um baldinho de gelo para jogar em você, aquele balde de água bem fria, muito gelada, você tem que captar esses pontos de motivação para você realmente persistir, para você continuar. Uma coisa que eu gosto, que eu faço muito, é quando eu estou assim, meio embaixo, sabe? Que falei, chegou no meu limite. Eu gosto muito de assistir filme. Então, eu pego os filmes motivacionais, assim, aquele filme que é uma injeção de ânimo, e vou ali, assisto, e quando eu saio, já saio um pouco melhor. Já saio um pouco já mais renovada. Então, a gente tem que buscar esses pontos de motivação também para a gente conseguir que sejam formas, sabe, da gente se energizar. Essa é a dica e isso que eu faço. Para a menina ali do Rio Grande do Sul. Você alguma vez colocou isso para o seu professor? Se ela responder para mim, por favor. Eu já estou perguntando. Aconteceu uma vez no segundo semestre, na cadeira de Arquitetura de Computadores 1. O professor chegou para mim e perguntou se eu ia conseguir fazer a prova. Eu falei para ele que sim, porque eu sabia tudo que ele tinha me passado na aula. Ele, então, fez, na parte de resolver os exercícios no quadro, ele fez eu resolver o mais difícil. Eu fui lá, resolvi, acertei e falei para ele, eu acho que eu consigo passar, né? Ele não falou nada para mim. Muito bem. Esses exemplos que vocês deram realmente
mostra a problemática que eu vejo, que a gente observa, no caso, é a desvalorização da mulher, né? Que até em outra mesa estava tendo, o pessoal comentou um pouquinho a respeito, que a mulher normalmente sempre tem que provar que é melhor que o homem. Assim, ser igual, ter o mesmo conhecimento, nível de conhecimento que o homem, não é o suficiente muitas vezes para as empresas ou né, para as pessoas que estão nos reconsiderar profissionalmente. Você tem que provar sempre que é melhor que ele, né? Então, é uma problemática que a gente enfrenta. Não sei se o pessoal tem algo a falar sobre isso, né? Porque assim, a mulher, nós somos assim, meio que desde criança, somos muitas vezes educadas de uma forma, ou temos algum sentimento de insegurança, né? Meio que às vezes situações que são impostas, no caso, nos deixam uma insegurança maior que normalmente os homens têm. Os homens, normalmente, mesmo que não saibam nada, colocam em currículo que sabe fazer o negócio, ou não sabe direito, enfim. Ele tem uma confiança maior, autoconfiança maior, normalmente, que mulher, né? Então, aí a mulher, no caso, além de ter o seu conhecimento, ter a sua bagagem toda, ela normalmente tem que provar que é melhor para ser contratada, por exemplo, na mesma função, enfim, algo assim. Boa tarde, meu nome é Ramayane, eu sou formada em sistemas de informação também, sou professora também de informática e dou aula também há alguns anos e durante a vida acadêmica a gente, além de estudante e professora, a gente passa por vários exemplos que foram falados aqui, alguns bem parecidos, outros com algumas certas semelhanças. E como eu sempre me identifiquei com a área de hardware, como a Cristiane, e a gente sofria sempre um preconceito também por achar que menino de computador, né? Não menina. Então, na primeira escola que eu passei para dar aula, tinha um técnico de informática e ele costumava, como eu dava aula de montagem e manutenção de computadores naquela época, ele costumava retirar os alunos de dentro da sala para perguntar o que eu estava dando lá dentro, para ver se era o conteúdo mesmo da aula. Ia no meu coordenador, falava assim, não, mas não tem como aquela menina estar dando aula, ela não tem competência para isso. Mas, graças a Deus, eu tenho que agradecer muito que, durante a minha trajetória, várias pessoas passaram pela minha vida como motivação, e esse coordenador foi um deles, que ele acreditava muito na minha competência, e ele falava que se eu era professora e se eu estava ali, era porque eu tinha condições de exercer aquela função, e a função era minha. Então, que ninguém tinha esse direito de entrar e interromper e fazer nada daquilo. Mas, além dele, né, lógico, meu esposo, Adriano, também formado na área, nós formamos o mesmo curso. Ele que, durante a trajetória toda, foi a minha maior inspiração e que sempre me incentivou né, o tempo todo para prosseguir. Então, ele acompanhou todas essas dificuldades e tomava todas as dores. E até hoje, eu acho que ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Às vezes, a gente brinca lá em casa, eu falo, não vou conseguir. Ele fala, lógico que vai. Então, assim, até eu era professora já, ele não era ainda, hoje ele é. E ele fala que a gente troca muitas informações interessantes em casa. E essa motivação, essa dedicação minha com ele, dele comigo, dá essa força para a gente enfrentar todas as dificuldades. Então, graças a Deus, eu tenho uma pessoa excepcional do meu lado para me incentivar, estar sempre estudando e enfrentando as barreiras de preconceito e de conhecimento no dia a dia. E eu acho que a gente, como se diz, tudo que é mais difícil é mais gostoso também, né? Todas essas barreiras que a gente tem que enfrentar para prosseguir, quando a gente chega lá, a gente fala assim, mais um dia, né, vencido, e é muito interessante. Então, só tenho que agradecer e falar para todos. O último exemplo que eu tive foi dando aula para o curso de Sistemas de Informação, e uma aluna minha, por uma professora, infelizmente,
que falou para ela desistir do curso, que aquele curso não era para ela, e que ela tinha que fazer alguma coisa na área. Até, eu acho que foi a Cristiane que falou de psicologia, né? Aí a professora falou para ela, por que você não faz psicologia, pedagogia, qualquer coisa nesse sentido? Não faz esse curso não, que esse curso aí, ó, você vai passar fome. Aí, tadinha, ela veio chorando. Ai, professora, o que eu faço? Eu falei, o quê? Você está doida, menina? Eu falei, conversei muito com ela decidiu ficar, né? Hoje a gente tem um projeto junto, chamado Gênios de Turing, e ela é uma das meninas do grupo, os outros 3 são meninos, e eu ajudo a coordenar, né, esse grupo, que eles têm uma iniciativa de ensinar programação para crianças, que nem é muito a minha afinidade, mas, como se diz, eu falo assim, que apesar de eu não gostar muito de programação, mas eu gosto de ensinar. Então, seja lá qual for o assunto, a gente corre atrás, aprende, dedica e vai ser professor, né? Que é o que eu sei fazer. Então, ela hoje está apaixonada pelo curso, e porque ela encontrou um caminho de seguir em frente ali, sem precisar desistir. E eu me senti super orgulhosa e feliz de ver que eu pude contribuir para que ela não desista desse sonho, né? Para que ela não precise interromper algo no meio do caminho, porque alguém desastrosamente falou que ela não era capaz daquilo. Então, muito obrigada e uma boa tarde a todos. Só complementando o contrário da colega aqui, ó, a gente é IF Goiano, primo da IF Goiás, da Cristiane. Ela tem uma professora mulher, né? Lá nós somos 7, dos 7, 4 homens e 3 mulheres. Então está mudando bastante. E a gente fez a Olimpíada Brasileira de Informática, e eu focando sempre nas meninas. As meninas que pegam mais detalhes. E dessas aprovadas, tem umas 3 ou 4 meninas de 6 que foram aprovadas para a Olimpíada. Então acho que lá a gente está com a visão um pouco, começando a mudar, né? Ainda bem. Está indo bem. Obrigado. Oi, tudo bom? Benhur, prazer conhecer vocês, estou vendo vocês pela primeira vez, algumas ali, outras eu vi aqui dentro, né? Só queria trazer uma... Oi? Tá, continuando aqui, enfim. Falei muito... só colocar uma situação, assim, eu sou de São Leopoldo, tá? Trabalho com núcleos de inclusão sociodigital lá na região do Vale do Paranhama, mas basicamente nas comunidades de São Leopoldo, tá? E colocando isso que vocês falaram e o relato de algumas pessoas aqui, eu observo que às vezes aqui seria quase que a ponta do iceberg. Que lá eu vou pegar as crianças de certas faixas etárias, enfim, em que eu observo muito isso que vocês falaram aqui. Ah, fulana, tu tá aqui no cursinho, mas por que tu tá aqui, né? Vai lá brincar, vai com as gurias lá, né? E a gente faz essa constatação no dia a dia, nas comunidades. Então, o que eu estou querendo dizer assim, que isso está vindo do núcleo familiar, muito do núcleo familiar, ou seja, vai muito além, né? Então é aquela criação que aqueles pais já tiveram de anos atrás, que está sendo colocado nessas novas, né, vidas, e que vai logo lá na frente também passar por situações parecidas com essas aqui. Trazer um pouquinho assim, que o que passou aqui eu vejo assim como se... caramba, fosse mostrado tudo isso lá, sabe? Vem tudo à tona e estoura nesses pontos aí, né? Que esse pessoal falando, o que tu quer aqui, né? Caramba, o professor lá que teve uma criação, né? O que tu quer? E começa a enxergar de uma forma bem diferenciada, né? Como é que veio essa situação toda? Realmente, a questão desse machismo, né? É da sociedade em si, né? Não é porque a gente meio que nasce já, né? A gente nasce aprendendo a ser assim. Então, é um trabalho, eu vejo assim, que vai demorar muito tempo até atingir uma perspectiva melhor, né? Porque não é fácil mudar, né? Toda uma geração, né? Assim. Então, vai ser um trabalho, eu acho que um trabalho que a gente está fazendo, começando agora, né, pouquinho em pouquinho, para desconstruir, né, essa realidade, né,
Então, assim, evangelizando um pouquinho aqui, outro ali, né, da forma que a gente não consegue atingir um grande público, né, mas o pequeno espaço que a gente consegue, a gente acredita que isso vai disseminando de alguma forma e conseguindo conscientizar, né, quase toda a sociedade, até chegar aqui no mundo perfeito, vamos dizer assim. Mas eu sei que isso vai demorar. Enquanto isso, a gente pode fazer realmente nas nossas casas, né, desde pequenos, né, as crianças, motivar, a esclarecer algumas coisas, enfim, motivar realmente a garotada a fazer aquilo que eles querem fazer, né? Não necessariamente impor uma coisa. Eu acho que a gente tem que incentivar as crianças e as pessoas de hoje em dia para que a gente possa, no futuro, ter uma sociedade melhor. Se a gente não começar a plantar a sementinha agora, isso não vai mudar nunca. Então, se a gente conseguir pegar as crianças e começar a mostrar para elas que é possível ser diferente, que é possível, você não precisa gostar de rosa se você é menino, de menina ou de azul se você é menino, você não precisa brincar de boneca, você pode hackear um computador mesmo sendo uma criança e sendo menina. Isso vai fazer com que, no futuro, a sociedade entenda que isso é normal e vai melhorar bastante as coisas. Eu concordo com a Márcia, vai demorar bastante. Acho que cada um tem que fazer a sua parte hoje para mudar ao menos nossa célula, o nosso núcleo, mas que isso vai refletir num futuro melhor. E que, se a gente pensar que o que a gente faz hoje é pouco, a gente não vai conseguir mudar isso nunca. Nunca vai ser muito se a gente não começar pelo pouco. Exatamente. E só adicionando, e que vem muito de encontro com o que a gente está falando aqui, que não é só dentro de casa, é fora de casa também. Né? Não é só no ambiente ali familiar. A gente vê isso em várias mídias, na televisão, a gente vê a reafirmação, por exemplo, de engenharia civil. Geralmente é um homem com um capzinho ali, né? E que tem várias atividades, como, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tem workshops onde mulheres aprendem a utilizar, colocar azulejo, sabe? Toda essa questão com cimento na mão, com cimento mesmo, a massa do cimento, ou seja, desconstruir para a gente realmente mudar, para essa revolução realmente acontecer. Como eu falei, são ações a longo prazo, que hoje é enraizada, que vem passando de geração para geração, e que esse é o caminho de uma ação mais antiga, uma ação de longo prazo que realmente venha a mudar, a revolucionar. Mas é o que eu falo, essa é uma ação de longo prazo, mas a gente está vivendo hoje, e a gente já sente na pele, então a gente precisa de umas ações mais curtas, né, também. Agora eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês. E como vocês acham que o software livre pode ajudar nisso? Bem, pelo menos, como eu disse, desde 2005 eu tenho envolvimento assim, nos eventos de software livre e participo de algumas comunidades. E participo de outros eventos também relacionados à tecnologia. E nos eventos de software livre, nas comunidades de software livre, foi onde eu encontrei uma maior aceitação. Já participei de eventos de segurança, onde, no início, quando não me conheciam, o pessoal olhava assim e falava: mas o que você está fazendo aqui? É um evento de segurança, você não está vendo que só tem homem aqui? Mas aí depois, quando o pessoal começa a olhar, começa a conhecer o seu trabalho, aí acaba gerando assim, uma certa melhora, né? Agora, desde o início, assim, a comunidade de software livre, ela sempre foi onde eu me encontrei e onde eu consegui, né, conhecer outras meninas que também trabalham e têm os mesmos problemas que eu, né? Então é meio que eu acho a comunidade, né, uma forma de união, assim, de trabalhar nessa vertente, né, para tentar mudar um pouco a realidade, tá? Eu vejo assim como o software livre um ponto fundamental para que realmente essa luta venha a acontecer, né? Porque quando a gente se fala em livre, dar oportunidade
para todo mundo, independente da raça, do gênero, né? E a questão, um foco de democratizar de uma forma colaborativa, de uma forma, sabe, mais ali de pessoa ali para pessoa. Então, eu vejo como isso. Agora, todos esses issues, esses problemas que acontecem, eu vejo que vem mais das pessoas do que propriamente do software livre em si, como, do sistema, exato. Ou seja, é a consciência da pessoa que acaba levando a falar ou não para a mulher, a consciência da pessoa que acaba gerando essas ações. Sabe? Então, eu vejo que acontece um mix sobre isso, mas no meu caso foi exatamente assim. Eu vim conhecendo o software livre através, vou falar do hardware livre, né, no meu caso, através do Arduino, pelo fato de um evento aberto, onde não era necessário ter um conhecimento prévio, não foi necessário, naquele momento que era estudante, efetuar um pagamento do valor altíssimo, onde tinha pessoas ali abertas automaticamente para ensinar e aprender. Foi um ambiente que favoreceu e que eu vejo que tem um papel aí relevante. Para mim, o software livre ele tem muito a ver com isso pelo fato da inclusão. Ele é o software de incluir, ele já está na raiz das comunidades de software livre, essa coisa de inclusão e essa coisa de ser respeitosa. Então, eu acho que as pessoas deveriam seguir mais, obviamente, essas diretrizes de inclusão e de respeito, e que isso iria ajudar bastante no desenvolvimento e no crescimento das comunidades. Tudo que elas falaram, assina embaixo, realmente, acho que o software livre, né, tem a bandeira realmente, né, a liberdade. Né, então, você, sendo uma minoria, né, na tecnologia, né, assim como a Melissa falou, né, não faz sentido uma minoria ser contra outra minoria. Né? Então, eu acho que a grande sacada, eu acho, que tem nisso é porque realmente o software livre ele é aberto realmente a todas as minorias, né? Prega, no caso, essa liberdade toda de respeito às diferenças, enfim, liberdade de conhecimento, e é o grande fator, no caso. Sim, e agora, tá, a Arayade, né? Eu queria só colocar uma coisa que me causou riso e muitas lembranças interessantes, é que a colega ali falou: o que você está fazendo no evento de segurança? Né? E, por acaso, ontem eu dei uma palestra sobre segurança e ela estava lotada. E eu ainda estou colhendo frutos, porque, como foi muito tarde, estava todo mundo já cansado, nós estamos com um grupo de usuários na área de comunidades, né, o grupo de usuários Joomla Brasil. E essa parte da manhã, as pessoas estavam procurando, cadê a Ariadne? Porque eu estou com dúvidas nessa parte de segurança e eu preciso dela para ela me responder, porque ontem a palestra foi muito corrida e eu quero que ela... E um cara em especial, ele veio me trazer um cenário que até então ele não tinha resposta. Ele tem uma empresa de hospedagem, ele está reformulando toda a empresa dele, e ele me perguntou: o que você acha melhor que eu devo fazer? Aí eu: você quer que eu te diga o que você tem que fazer? E eu achei isso muito legal, porque é difícil receber, geralmente eles perguntam, na verdade colhem informações, e dessa vez foi diferente. Ele acreditou tanto no que ele ouviu ontem, às 5 da tarde, e ficou tão... Quais as ferramentas que você me indica? Porque eu estou reformulando tudo, e eu gostei muito do que eu ouvi ontem na parte da tarde. E isso me deixa muito, muito feliz, porque mais do que reafirma a minha escolha, o meu caminho, o meu estudo, e eu procuro passar isso para frente na questão do software livre, vendo ele como uma ferramenta de levar isso aonde é necessário chegar, através da internet. Eu não preciso da televisão, eu não preciso de um canal pago, eu não preciso de burocracia, eu não preciso de governo. Eu só preciso de mim mesma, do meu conhecimento técnico, e eu sei que eu vou atingir outras mulheres que talvez só precisem de uma inspiração, como a própria Desirê falou. Eu sou também dessa época em que nós éramos bem execradas, e do tipo: por que você não faz psicologia? Você é tão bonitinha. Né?
para seguir em frente, para dizer, não, as minhas escolhas, sabe, valem a pena. Existem outras grandes mulheres por aí fazendo a mudança no coletivo que é necessária, e eu me vejo inserida nisso. Eu quero isso para mim. Então, essa foi a ponte que eu me lembrei e que ainda está acontecendo, diga-se de passagem, lá na área de comunidade, que eu convido todo mundo a, nesse finzinho de evento, dar uma passada por lá e conhecer a gente. Obrigada. Aloê, a inspiradora vai falar. Comentar também, né? Tá todo mundo. Bem, eu sou a Loiane ali, obrigada, Desirê, obrigada mesmo, cara. Faz meu dia quando eu ouço isso. Toda essa questão de mulher, minoria, tecnologia, né, é um assunto extremamente complicado, né? Existem vários fatores, né? Acho que o problema maior, como já disseram ali, é sociocultural, né? Às vezes depende da criação que você teve, a pessoa vai achar que mulher foi só feito para procriar, né? Ficar tomando conta da casa e não ter, né, não poder ter uma carreira, ainda mais, ou seguir uma carreira, né, que é dita como uma carreira masculina, né? Na verdade, não existe carreira, né, não existe profissão feminina ou masculina, né? Existe uma profissão, você vai exercer aquela profissão. Eu já tive também momentos em que eu sofri um pouco de preconceito. Eu lembro que na minha primeira palestra, eu recebi um comentário assim, muito maldoso, e que não é um comentário que a pessoa teria feito para um homem. Mas o fato de eu ter sido assim, mulher, foi minha primeira palestra, óbvio, né? Estava começando, iniciando, aprendendo, cometi alguns erros, né? Mas é o caminho do aprendizado, né? Ninguém nasce sabendo, você vai ter que tentar até chegar. Mas, enfim, tem uma frase que eu gosto bastante, que a instrutora da empresa que eu trabalho, a gente faz bastante treinamento sobre como lidar com pessoas, né? Tanto a parte de liderança ou também de ambiente de trabalho, que você precisa ser o protagonista da sua vida e da sua carreira. Irão existir momentos em que pessoas vão te deixar para baixo, né, e a gente nessa área pode sofrer preconceito, né, igual as meninas falaram ali, mas, e como a Desirê mencionou também, você precisa achar aquele mecanismo que vai te levantar. E uma outra questão que ela levantou ali sobre software livre, né, contribuição, isso ajuda também, né, independente de sendo homem ou mulher, você iniciante da sua carreira, quer colocar a sua cara mais para o público, né, quer dar a cara a tapa ali, é uma ótima maneira de você iniciar isso, né, e como disseram, não precisa apenas ir lá acertar o código ou colocar uma feature nova no código, você pode... Eu encontrei um erro. Reporta que você encontrou o erro. Você já está ajudando pra caramba, você falando isso. Ou está faltando acento numa palavra na documentação. Pode parecer que é uma coisa mínima, mas você já está ajudando a contribuir com isso. Então, existem várias maneiras de você poder contribuir. E, hoje em dia, as empresas elas estão olhando muito isso, né? A gente tem, por exemplo, a rede social dos desenvolvedores, o GitHub. Então... vale a pena bastante incentivar, né, e pesquisar mais sobre isso, e realmente qualquer tipo de contribuição que você fizer ajuda bastante, né? Já é assim. Bom, parabéns às meninas guerreiras aí, a última a se formar na turma, né, remanescente. A outra lá foi a única a entrar, eu acho. Continuem persistentes. E divulguem isso. Pode dar energia, ser o ponto de apoio para outras que pensam em desistir. Bom, minha pergunta é um pouquinho longa. Recentemente eu li em notas de internet... no momento, isso me assustou um pouco, porque eu não tinha essa impressão, mas eu li em mais de um lugar,
parece que o cenário mundial está pior do que o cenário nacional, né? A gente leu em notas de internet que não só a participação feminina em TI, de uma maneira geral, até na engenharia, não só a participação feminina é pequena, é minoria, mas parece que no exterior está diminuindo. Tem vários relatos de mulheres que já trabalham, não estou nem falando da dificuldade de entrar, não. Mulheres que já entraram no mercado de trabalho e estão desistindo. Não só da área ali de TI, de atuar naquela parte que ela mais gostava, mas às vezes está desistindo até de trabalhar. E, quer dizer, a dificuldade estava na TI, mas também está em outros lugares. E esse cenário foi um pouco contraditório para mim, porque eu tenho vários conhecidos lá no Rio, da parte empregadora, né? Agora eu queria dar uma visão não só da parte estudantil, da parte acadêmica, de quem está pleiteando uma vaga, mas a visão de quem também tem a possibilidade de contratar. Então, vários conhecidos comentam comigo o desejo de incorporar no seu time umas peças, né, uma ferramenta feminina, por vários motivos, porque interpreta o problema de uma maneira diferente, ou porque é mais caprichoso, ou por vários motivos. Então, é muito contraditório. Eu vejo um cenário onde várias pessoas querem acrescentar mulheres no corpo de trabalho, e acabei de ler uma nota onde está saindo, as mulheres que já conseguiram estão saindo, outras que iam entrar já não estão querendo mais. Então, eu queria saber das meninas, e até da plateia também, se vocês já tiveram essa percepção bilateral, não só da dificuldade, mas já tiveram a percepção de alguns lugares que têm interesse em aumentar o time feminino e não consegue por algum motivo. E a outra pergunta é, por que não consegue? O que é que falta para a gente ocupar essa lacuna? Uma vez que existe me parece que existe alguns lugares que querem favorecer, querem participar de uma maneira, não vou nem falar favorecendo, não, favorecer talvez não seja a palavra correta, talvez seja nivelando, simplesmente igualando as oportunidades. O que é que falta para a gente transformar essas possíveis oportunidades em reais oportunidades para as meninas dentro da empresa? Eu acho que um ambiente melhor. Muitas mulheres se sentem mal, às vezes, em trabalhar num ambiente por sentir que ele é hostil. Eu mesma trabalhei em ambientes extremamente machistas, porque eu trabalhava com futebol, então imagina o que eu não passei. E eu desisti de um trabalho desses por conta de preconceito, e eu não aguentava mais, eu estava ficando doente, eu estava entrando em depressão por causa das coisas que aconteciam lá, por causa das coisas que eu via acontecendo, e eu não tinha para onde correr. Então, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que a gente precisa mudar esse ambiente, precisa fazer com que as mulheres se sintam mais à vontade para trabalhar na área de tecnologia ou em qualquer outra área que isso esteja acontecendo, porque, às vezes, por exemplo, até uma piada que tu faça sem pensar, assim, pode acabar machucando uma pessoa, pode acabar fazendo com que aquela pessoa fique meio receosa e tu nem queria fazer aquilo, sabe, mas acabou prejudicando o ambiente. Então, na minha percepção, falta um ambiente melhor e mais seguro, entre aspas, para que as mulheres consigam trabalhar melhor, para que elas consigam desempenhar as funções que para elas é normal. Eu acho que qualquer pessoa pode desenvolver qualquer tipo de função, não importa se é homem ou mulher, o sexo não vai definir o que tu sabe ou o que tu não sabe. Então, na minha opinião, é isso, falta ambiente. Realmente, essa questão como eu disse no início, né, que eu sofri, tá? O ambiente onde eu estava era um tanto hostil, hoje eu não estou do lado, não estou mais com eles, mas, enfim, realmente te desmotiva a ficar lá, sabe? Assim, porque, por exemplo, eu já falei, não sei se você já ouviu falar da síndrome do impostor também, né? Que é aquele sentimento de que o outro sempre sabe mais que você, né? Que você não sabe nada, você está ali por engano, que você está ali, mas você não merece estar ali. Eu não sei fazer tanto quanto o colega, e isso, né, algumas pesquisas, enfim, apresentações, foi dito que é mais presente nas mulheres, né, principalmente na nossa área. Então, se você tem já uma certa dificuldade, já há aquela barreira
natural do ingresso na área, né? Então, você está lá, tem que provar todos os dias que você é boa, tanto quanto, ou até melhor um pouquinho que o colega, para que você consiga manter, né, ali. Então, você quer interagir, você quer estar ali nas conversas, você acaba, muitas vezes, no meu caso, né, te descaracterizando. Você acha que, por exemplo, eu não posso ir... será que eu posso passar batom para ir trabalhar no meio dos homens, né? Porque eu era muita menina. Então, assim, será que eles vão achar, né? Então, isso é muito... são exemplos meio que ridículos, né? Assim, nossa, mas isso aí, mas é a realidade, sabe? Assim, não é só minha, eu acho que de muitas pessoas já conversei. Então, você não sabe até onde você fazer, o que você fazer, ou se eu posso ou não posso, por estar ali, por ser diferente. E, então, esse ambiente hostil é um fator, no caso, né, que contribui muito para a saída, no caso, das mulheres. E tem também a questão de, chega uma certa idade, né, eu acho que as meninas falaram ontem, a questão da maternidade, né, chega uma certa época na sua vida, idade, que você quer todo o trabalho de ser mãe, de criar família, de ter família, cai na sua responsabilidade. Então, você não sabe se você fica, né, investe na sua carreira ou se você vai investir realmente na sua vida pessoal. Então, é uma série de fatores, né, que influencia isso. Agora, o que fazer, no caso, para acabar isso aí, realmente é o que a gente tem discutido, né, para chegar, no caso, são tentativas. A gente tem que estar tentando fazer, o que a gente pode fazer para acabar com isso, né? Então, a gente traz essas discussões que, agora, hoje, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, né? Mas eu sei que isso que a gente está fazendo aqui já é uma ação, né, que vai tentar diminuir isso aí, né? E cada um aqui vai começar a pensar a respeito, e aí, será que a gente pode fazer? Então, vai se chegar a alguma solução. Talvez não hoje, mas amanhã, ou enfim, daqui a algum tempo. Mas são tentativas que muitas empresas, eu acho que talvez a empresa da Desirê hoje, que é a que mais, né, vive isso no dia a dia, então ela pode estar te explicando mais, ou citar algum exemplo que pode estar, né, contribuir melhor. Claro. Eu vejo assim como duas coisas que eu vejo no dia a dia, né? Aquelas empresas que trabalham como marketing, falando que a minha empresa tem 20%, 50% a mais de mulheres do que XYZ. E aí essas empresas acabam tendo um ambiente hostil, né, onde tem a piadinha da mulher, o grupo ou o projeto da mulher, da musa, né, e sempre piadinhas desse tipo acabam surgindo, porque é justamente isso. Já que começa com esse marketing já só pelo fato de ter mais mulheres e basta, mas a gente precisa mais que isso. E existem também as empresas que abraçam a causa em busca da igualdade realmente de gênero. E aí sim, tem toda uma infraestrutura, tem todo um pensamento em prol dentro da empresa para que realmente tenha um ambiente voltado para essa causa. E é isso aí que é o foco, é o objetivo, né? Então, eu vou falar como experiência o que acontece dentro da TOTWORKS. A gente trabalha muito com feedbacks. Tá? Todo mundo lá é bem aberto, a ponto de, se você falou alguma coisa que, sabe, veio de encontro e me feriu, e eu vi que aquilo ali completamente não faz sentido, eu vou te chamar e a gente vai conversar. É normal, né? Eu converso contigo falando sobre a minha visão, sobre o ponto de vista, o que você falou, o que você fez e tudo mais. Então, é no sentido de conscientização também, sabe? Porque muitas das vezes, como vai falando, vai passando de geração para geração, a pessoa fala uma coisa sem ter uma noção do que realmente está causando. Então, tem toda essa questão de feedback. Então, eu te dou esse feedback e aí você recebe e no mesmo tempo, acaba aprendendo, ampliando a tua visão. Tem a questão também de você, como ambiente, né, como esse. A gente está conversando, falando. Ou seja, trazer mais esses pontos dentro da empresa. Como fosse um debate, uma mesa redonda, uma conversa, sabe? Mas proporcionar um ambiente onde questione mais, onde faça como que a Ariadne falou, né? Colocar situações, reverter, né? Tá, colocar situações na qual a mulher vive, fazendo com que o homem também comece a sentir, gerar esse desconforto,
para as pessoas conseguirem ampliar a visão e questionar mais, conscientizar. Então, eu vejo isso como algo que acontece dentro da empresa e que a gente está ampliando isso, sabe? Não, tanto que essas ações, a gente, quando se faz, começamos a fazer dentro da empresa e agora a gente está abrindo para o público. Como, por exemplo, o grupo Quilombola está trabalhando com a questão de raça e gênero, né, da mulher negra, onde a gente tem conversas sobre a história da negritude, um olhar voltado para a negritude, e ontem a gente teve uma conversa aberta com o público falando sobre a comemoração do dia 25 de julho, da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, é tudo isso. É começar a trazer essas lentes, ampliar essa gente, discutir, falar mais. Isso vem contribuindo também. Existem várias formas, mas essa é uma que dá para fazer. E também eu acho que a gente tem que mudar essas atitudes desde o princípio, né? Desde a criação dos nossos filhos. Porque quem cria mais os filhos, quem está mais presente durante a criação, é fato que é a mulher. Então, a gente que cria os machistas, né? Então, a gente tem que começar a mudar também a nossa forma de criação dos homens para que eles não sejam machistas e para que a gente tenha inclusão real. Porque se a gente quer mudança e continua agindo da mesma forma, a gente não tem mudança, né? É um pouco complicado isso aí, negócio de quem cria o machista, né? Acho que, mas realmente concordo que a mulher normalmente tem um peso maior ali na criação, né, na educação da criança e tal, mas porque ela também, né, enfim, mas a gente pode, acho que até um colega ali a Fugi pode falar melhor sobre isso aí, ela tem um ponto bem legal sobre essa questão, que pode até esclarecer para nós, mulheres, e nós, homens, como erradicar um pouco isso aí. Mas, enfim, não sei se ela... É porque realmente Quer falar aí, Fugi? Só antes dela, se ela quiser falar. Aqui no Brasil, eles visualizando essa questão assim, de realmente inclusão assim, das mulheres na área de tecnologia, eu me aproveitei dessa... brecha, mais ou menos assim. E em 2013, a Petrobras, ela lançou um projeto de um edital de pesquisa voltado para a inclusão de meninas, mulheres na área de e incentivam, né, a elas continuarem na área de tecnologia. Então foi a partir daí que eu consegui montar o laboratório de robótica com recurso do CNPq junto com um projeto da Petrobras, de incentivo a meninas estudarem não só tecnologia, mas qualquer área de exatas, ciências e engenharia. O Python também tem, né, Fernando, um programa para mulheres. Como? PyLadies. Fala um pouquinho para a gente. Tem algumas coisas concretas. O americano ele é muito prático, né? Então, a gente pode imitar. Então, uma das coisas concretas, o pessoal tem um blog e o pessoal procura, a cada mês, por exemplo, publicar uma história, como, por exemplo, da moça aqui, que eu achei muito boa a história, e para que as outras pessoas possam conhecer. Porque assim como a gente ficou edificado com a história da Cristiane, da Desirê, na minha linguagem, o pessoal, a cada mês, procura entrevistar uma menina e ver as coisas legais que a pessoa consegue fazer e mostrar para o mundo que uma menina também consegue fazer essas coisas. E tem algumas voluntárias que ficam caçando no mundo essas histórias e publicando num blog, uma vez por mês, uma história concreta. Depois, tem-se uma meta
de 20% de associados membros mulheres em 2015. E, graças a Deus, a gente conseguiu 1/3 de palestrantes mulheres na PyCon de 2014 e 1/3 de participantes também mulheres na PyCon de 2014. Em 2015, em Montreal, eu fui agora, se repetiu 1/3 de palestrantes mulheres e 1/3 de participantes mulheres. Isso não é produto do acaso. Tem uma diretoria. Essa diretoria, ela fica procurando nos congressos locais pessoas que estão participando dos meetups, mulheres e minorias também, transexuais e tal, e vão incentivando essas pessoas a submeterem palestras e vão ajudando essas pessoas a formatarem as palestras. Então, não tem cota, não é uma coisa de cota, mas é uma coisa de ajudar a aumentar a base do funil. Então, quando você tem 1/3 de submissões, você acaba tendo também 1/3 de pessoas também aprovadas. Eu não tive a minha palestra aprovada esse ano. Mas eu fiquei muito contente que teve 1/3 de palestrantes mulheres e 1/3 de conferencistas. Esse negócio de 1/3 de conferencistas, como é que acontece isso? Tem um financiamento, um auxílio. Então, isso é uma coisa que também a gente poderia copiar aqui nas conferências de software livre. Tem um auxílio financeiro para mulheres. $1.500. Então, tem o Paileires, tem uma verba da Python Software Foundation destinada só a mulheres. Então, as pessoas assim podem participar do grant do Financial Aid tradicional e, se a pessoa for uma menina, participar de uma linha de financiamento específico para meninas. Além do financiamento que o pessoal se obtém do Dropbox, do Facebook, toda conferência tem um leilão. Então, por exemplo, a Disney doa um quadro do Robohero. Aí os participantes lá participam do jantar e dão um lance. Eu dou $1.000 pelo quadro do Robohero. E esse dinheiro todo é destinado a financiar a inscrição, viagem e os custos das meninas que queiram participar do congresso. Então, graças a isso, tem 1/3 de participantes meninas. Depois, uma outra coisa que é uma experiência que acho que vale a pena a gente compartilhar, código de conduta. Não tem uma coisa mais nociva num congresso de software livre do que você, por exemplo, ter um patrocinador que coloca, por exemplo, umas meninas se expondo, ou então um palestrante que coloca um exemplo sexista. Isso acaba com o evento. Então, tem alguns palestrantes da comunidade que eu participo que não participam do evento se não tiver um código de conduta. Porque no código de conduta do congresso tem claro que se tiver algum patrocinador, algum palestrante ou algum participante que tiver alguma atitude contra uma minoria, contra uma menina, algum exemplo sexista na palestra, aí o cara é convidado a se mandar, né? Então, alguns palestrantes, quando são convidados para eventos de software livre, eventos até corporativos, eles falam, tem código de conduta? Se não tem código de conduta, eu não participo. Então, essas são as experiências que a gente está procurando assim, compartilhar. Eu sei que o Brasil JS desse ano está fazendo algo parecido. Está pagando para as minorias o hotel, passagem e alimentação e a entrada. Eu achei muito legal isso para incentivar
mais minorias a participarem do Congresso? Eu me lembrei mais de uma coisa. A Python Software Foundation teve a diretoria, o board, eleito esse ano. Dos 13 eleitos, 7 são mulheres. Essa diretoria tem o poder de decidir para onde que vai a verba da Python Software Foundation, que é uma verba grande das empresas. Então, 7 foram mulheres e uma pessoa é minha amiga pessoal, Naomi Seder. Alguns anos atrás era Verne Seder. É um transexual. Então, é uma coisa natural na comunidade Python. Ninguém vê uma coisa assim estranha, uma pessoa que é transexual ser diretor. Porque tem um statement, se vocês procurarem diversity statement, tem um statement de diversidade, qualquer que seja a sua condição de idade, de origem, você é bem-vindo. Então, uma coisa legal na conferência, que você senta de um lado, do seu lado esquerdo na refeição, a menina, por exemplo, é um DJ que fica mixando rap. Do seu lado, do outro lado, é um astrônomo que fica mexendo com um telescópio no Texas, né? A Naomi é uma pessoa que sofreu muito porque depois da operação para mudar de sexo, ela pensou em nunca mais participar de nenhum evento. Por causa que ela achava que não ia aguentar. Mas a comunidade falou assim, você é uma pessoa que é bem-vinda. E ela fez até uma palestra, vocês podem procurar, Naomi Seder, é uma palestra que vale a pena assistir. Não, só falando de mais iniciativas, teve uma palestra da Karen Sandler sobre o Outreach. Bom, não só sobre isso, mas principalmente sobre isso. É um programa que eu já participei, começou no Gnome e assim a gente pede para todo mundo divulgar. Funciona basicamente como um Google Summer of Code, mas destinado a mulheres e de forma inclusiva, incluindo mulheres trans. Você desenvolve um projeto por 3 meses. A vantagem em relação ao Google Summer of Code é que acontece 2 vezes ao ano, então acontece nas nossas férias escolares também, o que é muito bom para estudantes brasileiros. E que você pode desenvolver coisas que não sejam exclusivamente código. Então, pode ser incluído na comunidade, trabalhando com documentação, que a gente precisa bastante nos projetos de software livre, tradução e design, enfim. Esse projeto começou no Gnome, mas tem vários projetos de software livre que participam, inclusive Linux, Debian, com bastante sucesso. Por causa desse projeto existir, mais estudantes procuram os projetos e a participação do Google Summer of Code de mulheres aumentou, porque a gente direciona quem qualifica para o Google Summer of Code para se inscrever para o Google Summer of Code também, que era uma coisa que não tinha procura porque as mulheres achavam que não tinham capacidade ou porque não achavam que era para elas. E a participação aumentou, as comunidades ficaram mais inclusivas. E isso é uma coisa que a gente deveria tentar desenvolver, talvez, no Brasil, projetos desse tipo. Bom, vestindo vários chapéus, além dessas coisas, falando de código de conduta, tem a Ad Initiative, que não é só de software livre, mas é de cultura livre, e eles batem muito nessa parte de código de conduta, e meio que por causa deles, que o FISLI adota. Quando a Valerie Aurora veio representando a Ad Initiative para falar, ela pediu que a conferência adotasse um código, que foi baseado no código deles.
tem várias iniciativas interessantes e que, às vezes, no Brasil, a gente não pensa direito. E uma coisa que não é exclusivamente de mulher, mas que é bastante interessante e super inclusivo também é o Open Hat, e a Deb está aqui também representando a Open Hat e falou a respeito. Tem gente aí, pode procurar. Bom, eu vou falar rapidinho aqui. O meu nome é Pazato, eu faço assessoria para o senador Paim. E esse debate aqui é de 2 horas, né? E teve o de ontem também. E eu acho muito importante isso, porque isso me faz lembrar todas as conquistas das mulheres, né? De votar, das paridades e tudo mais, e dizer que essa luta ela é uma luta incessante, intensa, e que ela vai se prolongando e no final, a gente tem que ter a noção seguinte, nós estamos fazendo a nossa parte. E no final, daqui a 10, 20 anos, vai ter resultado. Né? Vai ter, o mercado de trabalho vai ser dividido meio a meio, esse machismo que tem na sociedade também vai acabar. Então, portanto, vocês estão de parabéns para levantar esse debate no software livre, porque eu sou... que nem eu falo, né? Não precisa ser não precisa ser homem, não precisa ser mulher para ser feminista, né? Obrigado. Bom, gente, obrigada a todos pela presença. Nosso tempo acabou, a gente ainda continuaria aqui, mas tem que vir outras pessoas, né? A gente pode conversar em outro canto, gente. Muito obrigada pela presença de todas, obrigada, meninas, por terem comparecido, né? E a Márcia quer fazer um convite para vocês, só um minutinho. Bom, eu quero aproveitar e convidar todas vocês a participar em setembro, dia 11 e 12, do Encontro Nacional de Mulheres na Tecnologia. Esse encontro vai acontecer na cidade de Goiânia, Goiás. Algumas aqui já foram lá, né, já conhecem. Né? Assim, é um evento, esse ano a gente está com foco em trabalhar realmente as temáticas de carreira, a formação, né, e integração também. Né, como integrar, né, sociedade e tecnologia usando as mulheres e usando o empoderamento. São palestras, tem palestras técnicas, tem palestras no cunho mais socioeducativo, enfim, mais militantes. E assim, quem quiser palestrar, a gente vai abrir a chamada de trabalhos, que nosso encontro, todas as palestrantes são mulheres, no caso, né? Todos os palestrantes. Só mulher que palestra no evento, no caso, por ter um recorte, né? Esse evento tem esse recorte realmente de gênero. E os grupos que estiverem aqui, né, o MOSE e tantos outros que eu sei que tem aí, Joomla, né, também podem estar conosco. A gente quer mesmo que meio que juntar todo mundo, né, essa galera que acredita na causa e fazer um bom trabalho, né, continuar essas discussões e outras também, tá? Então, obrigada. Não, o encontro é aberto para todos. Todas as tribos, raças, tá? mulheresnatecnologia.org é o nosso site. No final tem um panfletinho, posso deixar para vocês também para divulgar.